conhecimento sobre ventos de doutrinas. Ventos de doutrinas. Onde se encontra esta expressão? Esta expressão é encontrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14, que diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Se você foi cortado pela graça, levante aí uma das suas mãos e diga: graças a Deus, por causa da revelação da graça de Deus, eu não sou mais menino, agitado de um lado para outro, levado por ventos de doutrina. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, isto já aconteceu comigo, isto já aconteceu conosco nesta igreja. Isto já aconteceu com o povo que um dia foi cortado pela palavra que corta, que separa a sã doutrina, a palavra da genuína graça de Deus. E hoje, Pai, nós não somos mais o que fomos um dia, meninos na fé, levados por todo o vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, por astúcia. Ó Jesus, muito obrigada, Senhor, por hoje estarmos firmados na rocha eterna, Jesus Cristo ressuscitado, o nosso verdadeiro fundamento, Pai. Não existe outro. Eu te louvo e te bendigo, porque este altar é um altar de conhecimento, e através deste conhecimento nós não seremos jamais destruídos, Pai. Muito obrigada por cada irmão que o Senhor trouxe nesta noite para te prestar culto. Muito obrigada, Senhor, por cada irmão que está aqui agora, Jesus, vencendo tantas outras coisas, obstáculos, a carne, o sono, a fome, ó Jesus, as preocupações, para aprender de Ti, para crescer em Ti, para usufruir dos benefícios de ser herdeiro de Deus. Honra cada filho, Pai. Honra cada filha, Jesus. Eu te peço em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Glória a Jesus. Glorifica ao Senhor que você está aqui. Amém. Meus irmãos amados, ovelhas muito preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, escolhidos de antemão, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor, desde antes da fundação do mundo, chamados por Jesus Cristo, justificados pelo sangue do Cordeiro, glorificados, mais que vencedores, benditos de Deus, que formam a amada noiva de Cristo. Eu quero lhe falar o que aconteceu ao longo dos tempos. Ao longo dos tempos, homens, mulheres, pessoas cheias de interesses próprios, e isso sempre existiu, existe e existirá. E ao longo dos anos, ao longo dos séculos, homens, mulheres, pessoas cheias de interesses próprios, criaram doutrinas, ensinamentos, baseados em algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Paulo diz que são doutrinas estranhas. Ora, o que é uma coisa estranha? É uma coisa que não é aquilo que deve ser conhecido, aquilo que é o correto. O estranho é o que está fora do correto, fora do padrão, fora da direção correta. E ao longo dos tempos, muitas pessoas, por causa dos seus próprios interesses, muitas vezes de poderio, muitas vezes de finanças, muitas vezes de aquisições, a verdade, muitas vezes até por guerras, para promover guerras, os interesses são os mais distintos, mas a verdade é que doutrinas estranhas à palavra de Deus foram criadas. E isso não para. Muitos têm sido levados por caminhos contrários à verdade. No passado e hoje, nós continuamos vendo. Doutrinas surgem quase que todos os dias. Coisas que a gente diz, de onde surgiu isso? Mas de que cabeça isso foi
inventado. Onde que nasceu uma abominação dessa, um absurdo desse? Uma doutrina, um ensinamento estranho. Por quê? Porque não está na Bíblia Sagrada. Infelizmente, a gente vê, nós conhecemos, talvez você tenha até na sua própria família, entre a sua parentela, entre os seus conhecidos, né? Você sabe que nós vemos por toda parte pessoas que estão sendo levadas, verdadeiramente induzidas por esses caminhos contrários à verdade. E essas pessoas têm deixado de viver uma vida vencedora. Pessoas que se dizem cristãs, pessoas que às vezes até carregam uma Bíblia sagrada, vão em alguns lugares chamados de igreja, mas que estão fazendo coisas absurdas, completamente estranhas à palavra de Deus. Pessoas que estão sendo levadas, verdadeiramente levadas, estão sendo conduzidas, e por erros graves, por questões terríveis que adaptam a sua vida a esses erros, a estas questões, e por isso deixam de viver essa vida vencedora, prometida na palavra de Deus, e que é real, logicamente, né? E tem se feito escravas de pessoas que a Bíblia chama de falsos irmãos. Porque as pessoas não vão se submeter àquilo que aparece dizendo, olha, isto aqui é o próprio diabo, isto aqui é uma doutrina do inferno, isto aqui é um ensino de demônio. Não. As pessoas aparecem com a Bíblia na mão, falando em nome de Deus. Dentro de um lugar com uma placa chamada de igreja, essas pessoas têm lá, às vezes, um louvor que nós até cantamos aqui, então confunde a cabeça das pessoas. Lá também se prega, né, para a pessoa dizimar, e muito mais do que isso, trizimar, quadrizimar, enfim, inventaram doutrinas estranhas à Bíblia Sagrada. São votos intermináveis, são correntes, são mutilações, são abstinências absurdas que hoje se fazem, né, que chamam de jejum, inclusive. Então, nós vemos pessoas totalmente escravas desses que são falsos irmãos, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. E a Bíblia sempre alertou que isso aconteceria. Amém? Se eu perguntasse aqui nesse momento, você conhece alguém que está sendo induzido, que está sendo espremido, que está sendo escravizado por uma doutrina herege? Quem conhece alguém? Todos nós conhecemos. Alguém que está nesta massa humana, que está sendo massa de manobra até política. Os interesses que estão por trás são interesses escuros e escusos. Sempre houve esse tipo de interesse, mas cada vez isso ganha novas formas, novos aspectos para seduzir as pessoas e para induzi-las ao erro. Então, eu queria hoje, com alguns pontos assim, bem didáticos, mostrar na palavra o que a Bíblia fala sobre isso. Porque talvez você diga, será que é perigoso assim mesmo? Ah, deixa a pessoa lá. Olha, amados, muitos de nós, talvez quase todos nós, já estivemos sendo induzidos por alguns ventos de doutrinas. E o Senhor foi misericordioso indo nos buscar. E usando alguém para nos falar do seu amor, da sua verdade libertadora. Por que nós seríamos covardes ou acomodados para ficarmos aqui nesse mundo maravilhoso, nesse reino inabalável, já que nós já encontramos a verdade, a graça que dá estabilidade, e nós não sairíamos para sermos boca de Deus, instrumentos de Deus na vida de outras pessoas que estão sendo escravizadas e que estão deixando de viver como abençoadas, porque são abençoadas, mas não estão vivendo como tais. Então, ponto número 1, eu quero mostrar para você que as doutrinas humanas, elas levam à destruição e morte espiritual. São venenosas, promovem a divisão entre os irmãos, promovem o desamor ao próximo. Você veja o quanto é nocivo uma pessoa estar se alimentando,
vivendo, né, debaixo de um lugar, de uma ordem, enfim, de uma direção humana que não tem nada a ver com Deus, logicamente, e isso ser um veneno para a sua vida, isso ser morte para a sua vida, isso promover divisão. Nós sabemos que esse tipo de doutrina tem destruído casamentos. Em muitos lugares se diz assim: o teu marido não vem? Manda embora, arranja outro. A gente tem varões aqui na igreja, né? A tua mulher não vem? Quem que precisa daquela mulher? Aquela é inimiga tua, não é uma serva de Deus. Ela não concorda. Então, assim, aquele que não concorda com essas doutrinas venenosas, normalmente é extirpado, é colocado como esse é o errado. E aquelas pessoas, então, passam por uma, quase que, eu poderia dizer, lavagem cerebral, uma coisa de indução mesmo da mente, né? Então, talvez alguém me pergunte nesse momento, por que as doutrinas humanas, as doutrinas hereges, as doutrinas, se são humanas, é porque elas já são intuitivas, elas já são induzidas pelo maligno. Por que essas doutrinas levam à destruição? Então eu queria agora focar com você por que isto é sério. Por que você está ouvindo uma palavra que não tem nada a ver com Deus? Por que você está num lugar que não foi levantado por Deus? Por que você está debaixo de uma autoridade espiritual que não tem parte com Deus? Por que isso é tão sério? Por que isso é tão grave? Né? Eu estou falando aqui em destruição. Você não tem noção, talvez, de quantas vidas chegam aqui e testemunham advindas de lugares onde ela foi escravizada por essas doutrinas malignas, doutrinas humanas, doutrinas satânicas. O número de pessoas que chegam aqui destruídas financeiramente, destruídas no seu físico, no seu emocional, destruídas na sua crença, na sua forma de conceber Deus, destruídas na sua família, no seu casamento, nos seus sonhos, nas suas finanças. Então isso é muito sério. Por que as doutrinas humanas levam à destruição? Número 1, vá guardando isso. Doutrinas falsas induzem ao erro. Quando a doutrina não é bíblica, ouça, sempre vai haver erro. Sempre alguém vai tropeçar. Se as pessoas estão ouvindo uma outra coisa que não é o que Deus tem, ora, se não é Deus a falar, é o diabo a falar. E se é o diabo a falar camuflado de cristianismo, ou, enfim, camuflado de evangélico, de cristão, não sei. Ora, mas se é o diabo a falar, vai induzir ao quê? Ao erro. Vão dar direções falsas, vão dar caminhos de morte. Efésios, vamos voltar lá, 4,14, diz assim: para que não mais sejamos como meninos são infantis, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quer dizer, fala uma coisa aqui, a pessoa corre para cá. Agora fala uma outra ali, parece que está juntando gente lá, corre para lá. São os ventos de doutrina, artimanha dos homens. Quer dizer que há homens que usam de artimanha. Há homens que manipulam as ovelhas. Há homens que planejam malignamente algo para fazer com as ovelhas ou para extrair das ovelhas. E diz mais, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, quando há uma doutrina falsa, essa doutrina falsa sempre leva o Filho de Deus ao erro. Sempre vai ser errado o caminho, a decisão, a direção, a atitude, o pensamento. Isto nós temos que tomar muito cuidado. E alertar outras pessoas. Estão sendo induzidas a erro, a errar na vida. Número 2. Doutrinas falsas fazem perder o amor. Você veja, as pessoas estão embrutecidas. Porque essas doutrinas, elas não visam o amor. Elas visam o quê? O voto, a troca, a barganha, a riqueza, o poder, o ter e não o ser. Nesses lugares onde as doutrinas são humanas, são malignas, não se fala em amor. O que se tem lá é amor ao dinheiro. E isso começando da base desses chamados ministérios.
Então, doutrinas falsas fazem a pessoa perder o amor. Porque elas são capazes de abandonar entes queridos, são capazes de pedir um divórcio porque alguém no altar mandou se divorciar. São capazes de vender um patrimônio. Deixa eu corrigir. Vender não, né? Elas são capazes de doar um patrimônio que, se vendido, daria muito dinheiro, porque aquilo foi conquistado com suor, com trabalho, enfim, às vezes uma herança recebida com sacrifício de um pai, de um avô. Então, doutrinas falsas, elas promovem essa perda do amor. Amor àquilo que tem valor, amor àquilo que Deus dá, amor àquilo que Deus faz. O salvar-se, o ser salvo, não é o mais importante, mas é ter, é prosperar, é galgar novos patamares financeiros, é ter o seu negócio próprio, enfim, é outra coisa. Diz a palavra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, vão esfriar. E por que alguns vão esfriar com as coisas de Deus? Olha só o que Paulo diz. Amados, veja a gravidade disso. Pessoas que não querem nada com igreja, nada com crente, nada com a palavra, nada com culto. Por que essas pessoas não querem nada com nada que é de Deus? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensínios de... Então, não sou eu que estou aqui trazendo uma coisa nova. Olha o que a Bíblia diz, que existem espíritos enganadores. O que faz um espírito enganador? Engana. E ensinos de demônios. Quer dizer que em muitos lugares, o que está acontecendo é puro ensino de demônio. Não tem nada a ver com a sã doutrina, com a palavra de Deus. O que existe em muitos lugares, amados, são espíritos enganando quem? Jesus disse, se possível, os próprios eleitos. Porque os que são da perdição já estão enganados, já nascem no engano e vão para o engano. O triste é nós vermos pessoas que são para a salvação. Pessoas que até já tiveram a salvação manifestada, mas que estão sendo enganadas, induzidas ao erro. Estão sendo destruídas, o amor está se esfriando, a pessoa está vivendo um outro mundo, numa outra dimensão raquítica, medíocre, por obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então existe, muitos nós podemos identificar, infelizmente, não é? Diz mais 1.3, vamos lá, mais um ponto. Doutrinas falsas provocam divisões. Quanto mais longe da verdade, mais contenda, mais divisão, mais guerra, mais separação. Até o próprio casamento, quando chegaram para Jesus e falaram, né, queriam pegar Jesus ali numa contradição e falaram, olha, você está falando que o casamento não é para ser dissolvido, mas Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus disse, é verdade, existem 2, 3 pontos em que é permitido dar carta de divórcio. Mas a carta de divórcio é pela dureza dos vossos corações. Porque mesmo quando há aqueles casos em que se permitiria um divórcio, existe o perdão de Deus, existe o arrependimento, existe o viver como nova criatura, o assumir o erro, se arrepender, e tocar para frente, crendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Acontece, amados, que as doutrinas falsas, elas provocam divisões de todo tipo. Ou seja, ali a dureza de coração. 1 Timóteo 1, 3 e 4. Vamos ver. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas. Olha, Paulo diz para Timóteo admoestar, chamar a atenção de certas pessoas, a fim de que não ensinem outra. Então Paulo enfrentava um problema sério. Éfeso era uma cidade efervescente na Grécia, ali havia deuses, a maior deusa, a deusa Diana, tinha um templo enorme para a deusa Diana, e não era
é muito fácil falar da graça de Deus naquele lugar. As pessoas ouviam outros ventos de doutrina, eram levados por idolatria, por barganhas, por trocas, tinha muita adivinhação ali naquele centro chamado religioso, né? Aquela coisa mística. Então, Paulo disse, olha, eu roguei para você, Timóteo, que você permanecesse na igreja, esse em Éfeso, é lá na igreja de Éfeso, para admoestar, para chamar a atenção de certas pessoas, são certos crentes, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ou seja, cuidado para não entrar num barco com uma canoa furada. Cuidado para você não pegar uma coisa aí e achar que aquilo tem Deus, que aquilo está na Bíblia, que aquilo é legal, vamos curtir. Versículo 4. Nem se ocupem, quer dizer que era para ele falar para certas pessoas crentes, para não entrarem por doutrinas estranhas, não ensinar outra coisa além da graça de Deus, nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, assim, tem gente que quer sair do caminho, daquilo que é a verdade libertadora, e quer levar outros junto, falando sobre genealogia. Sabe? Quem é filho de quem? E começa nomes e datas e épocas. E não é bem assim. Não. Jesus voltará ou Jesus virá? Precisa ver que verbo que está sendo... Amados, isso aqui não serve para coisa nenhuma. Só promove discussões, coisas que não levam a lugar algum. Então, são as doutrinas falsas que promovem esse tipo de conversa, desse tipo de debate, de discussão, sabe? Coisas assim abomináveis. Olha o que diz o ponto 4. Doutrinas falsas são fúteis. Fúteis. Qualquer coisa que seja fora da Bíblia é fútil. O que é uma coisa fútil? O que é fútil? Inútil, boba, não serve para coisa nenhuma. Então veja o que disse Paulo a Tito, em 3, 9 a 11. Evita discussões insensatas. Genealogias, Bispo Fê, o que você me perguntou à tarde. Contendas e debates sobre a lei. Eu posso falar aqui porque é uma coisa que aconteceu com uma jovem da nossa igreja. Eu não sei se ela está aqui hoje. Uma jovem da nossa igreja, no meio da pregação de domingo sobre a graça do Senhor, postou um pedaço da mensagem. Perguntou para o Bispo Fê, eu posso postar no meu Insta, no meu Facebook, esse pedaço que falava porque que nós não cremos em batismo nas águas. Falando, Paulo, né, eu não fui chamado para batizar. Muito interessante. Colocou um pedaço da pregação, e aí eu pensei, uau, ela escolheu legal para um fight. Por quê? Não para nós, mas as pessoas já entraram lá, coitadinha. E ela dizendo, eu preciso de ajuda, Bispo Fê. Porque alguém entrou lá e começou a puxar a faca, realmente, né? Não, essa sua bispinha, aí sobrou para mim, amada, eu estava aqui na minha, de boa. Fiz uma mensagem, aí postaram um pedaço da mensagem, da palavra. Mas incomoda tanto quem está sem revelação da graça. Isso traz tanta perturbação, se sai fora daquilo que foi doutrinado na vida da pessoa, na cabeça, aquilo que a lei enfiou ano após ano, sabe? Aquela linha de pensamento, não pode sair daquilo. Saiu daquilo, olha, amados. E aí, a coitadinha, a nossa jovem ficou lá, e agora? Me ajuda, né? Então, assim, vai a resposta para ela, vai a resposta para o Bispo Fê, porque ela passou para ele e disse, ele falou, eu tenho que responder. O que vocês acham? Existem dois posicionamentos das pessoas que escutam pela primeira vez uma revelação. Primeiro deles, qual é? Peraí, eu nunca ouvi isso. Como assim? A pessoa quer aprender, ela quer ouvir, ela quer também entender aquilo, por que você está falando aquilo, por quê? Eu nunca ouvi dessa forma. Isso é um posicionamento. Aí vamos lá, vamos falar, vamos amar, vamos, né? Mas e essa outra pessoa que já veio ofendendo, já falou que a bispinha não entende nada da palavra, que a bispinha tira as coisas do contexto. Aí, você já sabe que é isso aqui, olha, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a
lei. Por quê? Essa pessoa que vem para o debate é porque ela não tem a revelação da graça. Então, se ela não tem a revelação da graça, são 2 pesos e 2 medidas. É a lei e a graça discutindo. É Paulo e Pedro. E teve fight entre eles. Por que não teria hoje entre membros de igrejas que são exatamente o reflexo da pregação tanto de Pedro quanto o reflexo da pregação de Paulo? Dá uma vontade de falar, rapaz, senta aqui, você vai ouvir agora. Aí pega textos do livro, o bispo Maurício, de Atos dos Apóstolos, achando que está abafando. Atos dos Apóstolos não é livro de doutrina. Atos dos Apóstolos é um livro de atos. Não havia revelação da graça. Não havia igreja. A igreja foi pela primeira vez chamada de igreja em Antioquia por Paulo. Havia uma sinagoga com uma pregação meio cristã, do que Pedro conhecia e os demais. Amados, mas se a gente entra na discussão sem ter a revelação, o que acontece? Olha só, evita. Por que evita? Porque não tem utilidade e são fúteis. Vai servir para quê? Nada, para acirrar os ânimos, para a carne ficar brava. Olha só o que diz agora. Evita o homem faccioso. Depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, para com isso. Não entra nessa guerra, nessa discussão. Você está feliz batizando? Vai, cara, vai pro tanque. Vai. Você gosta? Vai. Eu estou mostrando aqui o que é um vento de doutrina. O perigo disso. Agora evita, não entra em facção, em guerra. Olha o que diz a palavra no versículo 11. Pois sabes que tal pessoa está pervertida. Mas até um cristão, meu amado, a lei perverte. Olha aqui, quem veio da lei comigo, como eu, sabe. A lei doutrina outra coisa na cabeça. A lei perverte, a lei leva para onde ela quer e você se torna um escravo daquele conceito, daquele pensamento, daquela tradição. Pois sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Porque a pessoa não enxerga um palmo à frente do nariz. Então ela vive ali naquele peso da lei, naquelas contradições da lei. Como Paulo disse, as contradições do saber. A pessoa vive cumprindo ritos judaicos e ela nem tem sangue de judeu naquela veia. Então ela não sabe nada. Vamos lá, ponto 5. Doutrinas falsas são estranhas à aliança. Doutrinas falsas são estranhas. Quer dizer, não tem nada a ver com a graça de Deus, você rechace. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Isso pode comer, isso não pode comer. Não é lua, não sei do que, é o sábado. Isso são doutrinas várias e estranhas. Porquanto o que vale? Amado, o que vale? Vamos lá, todos juntos. O que vale é estar o coração confirmado com... Se o teu coração está confirmado com graça, é o que vale. Não vale outra coisa. Não é comida, não é o sábado, não é jejum. Olha o que Paulo diz. E não com alimentos. Não é para ter isso no coração. Leis, regras. Pois nunca tiveram proveitos que com isto se... Não aproveita nada, não serve para coisa nenhuma. Corta, não corta, tira, não tira. Põe saia, põe calça. Depila, não depila. Vai à praia, não vai à praia. Assiste, não assiste. Come carne de porco, não come carne de porco. Come a galinha cabidela, não come galinha cabidela. Porque tem sangue, porque foi estrangulada, não pode comer galinha. Eu não sei se a minha galinha foi estrangulada ou se ela foi amassada. Eu não sei. Então não como. O que o Senhor está falando através do apóstolo Paulo? Nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Não tem proveito. Aliás, amados, isso tudo da carne. A carne para nada aproveita. Ponto 6. Doutrinas falsas devem ser colocadas de lado. Então, amado, tira tudo. Se ainda falta alguma coisa aí ser tirada, tira. O Senhor tem insistido com isso. Põe de parte. Hebreus 6:1 diz...
Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, a própria doutrina do Cristo carne, do Cristo judeu, é a doutrina legalista. É ele no cumprimento da lei. Ora, se a própria Bíblia manda pôr de lado, é para pôr de lado. Deixemo-nos levar para o que é perfeito. Se você não põe de lado batismo nas águas, se você não põe de lado aquilo, arrepende-te, pecador, miserável. Se Jesus vier, você vai ou fica. Ou batismo no Espírito Santo. Porque, sabe, os dons de línguas. Se você não põe de lado essa coisa do beabá, olha o que acontece. Você não vai para o que é perfeito. Ele diz, põe de parte. E deixemos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Amados, nós não podemos ter culto após culto, apelo para quem quer receber a Cristo. Hoje não há nenhuma visita. Aqui, deve ter pela internet. Quem? Tem uma? Amém! Bem-vindo! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, deixa eu fazer uma pergunta para a visita. Peguei a visita. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Já. Então, como é que eu vou ficar aqui, culto após culto, falando? Quem quer vir aceitar, né? Como a lei fala. Quem quer vir receber a Cristo, confessar como Senhor e Salvador? Fica a pessoa ali no lugar falando, eu já fiz isso. Arrepende-te, pecador. Mas eu já me arrependi, já fui perdoado, já fui lavado no sangue do Cordeiro. Já confessei Jesus, já fui selado com o Espírito Santo. Já tenho a unção do Santo na minha vida, eu tenho vida eterna. Quem vai vir aqui à frente e receber Jesus e dar uma chance para Jesus? Amados, o que acontece por aí é culto após culto, pregar-se arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Você tem fé? Se Jesus viesse hoje, você iria? A pessoa pensar, não sei, hoje eu menti de manhã, é melhor eu ir para esse apelo. Aí ela aceita Jesus de novo e ficam nesse... Entendeu? O que a Bíblia diz? Põe de parte. Não é para fazer isso de novo, para quem isso já aconteceu. Agora, imagina o irmão chega aqui, é visitante. Eu pergunto para ele, você já recebeu Jesus como seu Senhor? Amém, é salvo, é selado, tem vida eterna. Agora, amado, olha aqui, você vai ter que vir confessar Cristo aqui na frente, senão eu duvido da sua salvação. Eu vou fazer um apelo só porque eu vi que tem uma visita. Isso é ridículo. O irmão está aqui nesta igreja para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador como nós. De quando em quando, vem alguém que precisa conhecer a Jesus Cristo. Mas o que nós não podemos fazer é, todos os cultos, todas as vezes que nós nos reunimos, nós fazemos evangelismo. E a igreja não cresce? A igreja não amadurece? A igreja não se firma? A igreja não se estabelece? É por isso que vive a evasão. Vai para cá, ouve aqui, ouve ali. São os ventos de doutrina, não tem firmeza. Pergunta para mim se eu vou ouvir alguém. Pergunta se eu paro para ouvir qualquer pregador da lei ou qualquer vento de doutrina. Eu não. Eu já perdi muitos anos da minha vida na lei. Não quero saber. Desse caminho, amado, só prosseguir para o alvo. Daqui só para o céu. Fora da graça não tem mais nada. Amém? Ponto número 2, Romanos. Vamos passar para agora. Você viu o que a doutrina... que não é sã, a doutrina humana, a doutrina de demônios, os ensinos fazem. Induzem ao erro, esfria o amor, tira o vínculo, faz a pessoa ficar biruta, leva para as divisões, para as guerras, para os fights, para as discussões insensatas sobre genealogia, sobre lei, que não aproveita para nada, é coisa de alimento, é coisa de uso, é coisa de costume, mistura a doutrina do homem, pega um trecho bíblico, faz uma salada, põe no liquidificador, faz um suco, enfia a goela abaixo das ovelhas, e estão indo para o buraco. A vida não tem brilho, não tem nada, não tem substância. Ponto número 2. Não, põe lá de novo, que eu não li. Vamos lá. A sã doutrina de Cristo produz em nós esperança e vida. Ela nos leva a ter uma intimidade maior com Deus. A nossa intimidade com o Senhor não é baseada em sacrifício.
em medo, em barganha, em cajadada na cabeça, em apagar o nome do livro da vida. Não, quanto mais você conhece a verdade, a sã doutrina, a graça de Deus, mais intimidade e naturalidade você tem com Deus. Agora sim, número 1, a doutrina sã. Vamos ver algumas coisas sobre a doutrina sã. É a doutrina boa, é a boa doutrina. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 diz: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Qual é a doutrina que Timóteo, como filho na fé de Paulo, seguia? A graça de Deus. Então, Paulo chama de boa doutrina qual? A doutrina da graça de Deus. E ele diz, é muito bom que você esteja seguindo a boa doutrina. Então, a boa doutrina é a doutrina sã. Número 2, a doutrina sã tem que ser cuidada. Então, aquilo que você já recebeu da graça, em termos de revelação, em termos do novo pacto, você tem que cuidar disso. Não deixa que baguncem a sua cabeça. Não deixa que um vento de doutrina venha, ou uma pessoa com uma lábia, ou contando uma história mirabolante. Mas nada pode bagunçar a sua cabeça, o seu coração, se ele está firmado e confirmado com a graça, tá? 1 Timóteo 4,16 diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da... Você acha que Paulo está escrevendo a Timóteo a respeito de que doutrina? A lei? Qual? A graça. Então, tem cuidado da tua própria vida, olha para você, cuida da tua vida e cuida da doutrina da graça. Pronto, você já tem trabalho para o resto da sua vida. Cuidar de si e cuidar da graça. Continua nestes deveres. Se você já está fazendo isso, continua. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, não é salvação para a eternidade. Por quê? Porque a igreja já está salva. Timóteo já estava salvo. Ele era um jovem pregador, um jovem pastor. Então, ele já era salvo por Jesus Cristo. Quando Paulo escreve para ele, salvarás tanto a ti mesmo. Ora, a salvação não vem por guardar a si mesmo, nem guardar a doutrina. A salvação é pela graça de Deus, pela fé. Então, o favor imerecido. Essa salvação aqui, que ele diz, ó, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Ele está falando da doutrina. Então, quando você cuida da sua vida e cuida da doutrina, você se salva dos ventos de doutrinas falsas. Você salva você e a quem te ouve, como você só fala da doutrina sã, da doutrina boa, você livra os outros de serem o quê? Iludidos, induzidos ao erro. Você que tem ouvido a pregação da graça de Deus, você hoje não tem firmeza? Você não identifica uma doutrina falsa, herege? Alguém precisa fazer uma lista das doutrinas hereges para você saber quais são as doutrinas hereges? Não. A graça de Deus, amado, está na sua vida. Você cuida dessa palavra, dessa revelação, do que você recebeu do Senhor e pronto. Ela mesmo te serve o quê? De guia. Ela mesmo que esclarece. Vamos continuar. Ponto 3. A doutrina sã requer que se fale somente o que convém. Você encontra uma pessoa da lei, ela fala tanta coisa que não convém. Se ela está num dia bom, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se ela está num dia mau, porque o diabo hoje me pegou, porque eu acho que fizeram uma comba para mim. Amado, só o que não convém. O meu filho tem um problema sério, é uma maldição hereditária. Amado, quando você conhece a graça, a doutrina sã, ela vai produzir em você e depois vai requerer isso de você, que você fale somente o que convém, o que está na Bíblia. O que não está na Bíblia, você não vai pôr nos seus lábios. Olha só o que diz Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém a... Qual que é a sã doutrina? Fala o que convém à graça. Quais são os nossos assuntos quando nós nos encontramos? Graça. Quais são as nossas conversas com quem não conhece a graça? Graça. A gente não vai ficar aqui dissertando sobre jejuns, ou 13 sextas-feiras, ou sobre a marcha para Jesus. Amados, nós não falamos o que não convém. Nós só falamos o que convém à graça de Deus. Amém? Muito bem. Ponto 4. A doutrina sã deve ser obedecida de coração. Por quê? Porque a graça não é... a lei não é. A lei é imposta.
A lei a pessoa se submete e obedece de medo. Porque tem maldição, tem capeta, tem demônio, tem pena verde, tem um monte de coisa. Tem demônios que entram, demônios que saem. Tem o inferno, tem ameaça. Tem Deus pesa a mão. Deus apaga o nome do livro. A doutrina sã não se é obedecida, não se obedece por medo. É porque nós amamos. É porque é simples. É porque é a simplicidade do Evangelho de Jesus. Amém? A pureza. Olha o que diz Romanos 6,17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, diga, só no passado eu fui escravo do pecado. Diga isso. Falou, passado passou. Então, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Paulo está escrevendo a Roma. Paulo está pregando graça. Paulo está falando das doutrinas da graça de Deus. Aos romanos, Paulo fala bastante, quase que exclusivamente, sobre a eleição incondicional, sobre a predestinação, sobre a soberania de Deus. E ele diz, olha, no passado, vocês foram escravos do pecado. Mas agora que vocês creram em Jesus, vocês vieram a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregue. Que doutrina eles tinham se entregado? A graça de Deus, pregada pelo apóstolo Paulo. Isso é de coração, isso não é peso. A graça é peso, igreja? Não, lógico que não. Próximo, é o ponto E, que na verdade é o 5, tá? A doutrina sã nos faz permanecer firmes. Se alguém encostar hoje aí do seu lado e falar, olha, se eu fosse você, eu via comigo. Tem um lugar aí que tem um olhinho que se você lambrecar toda a sua casa, sabe o que vai acontecer depois? Vai ser duro de você limpar. Olha, amados, uma vez viraram uma xícara de óleo no meu cabelo, na minha cabeça. Eu tinha um cabelo até a cintura. Eu cheirei a ranço pelo menos uns 3 meses, até aquilo sair da minha cabeça. Entranhou. Foi para as barbas do Arão, foi um negócio louco. As doutrinas sãs nos fazem permanecer firmes. Segundo aos Tessalonicenses, hoje ninguém levaria você para um banho de óleo, um descarrego, um exorcismo, um culto de quebra de maldição. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Não é tradições dos homens nem da lei. Quem está falando é Paulo. Aquilo que Paulo ensinou, ele fala, guarda. Que isso vire uma tradição, que isso vire dogma. Mas é graça. Seja por palavra, seja por carta nossa, epístola nossa. Então, ele está falando da graça. O que você aprendeu da graça de Deus, seja por palavra, seja por carta, seja através da pregação, seja através dos louvores, seja através de uma literatura, seja através de um CD, de um DVD, do programa da televisão. Aquilo que foi graça, a Bíblia fala, permanece firme nessa graça. Guarda essa graça. Amém? Muito bem. 2 Timóteo 3, 10 e 11. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento. A graça exige ensino e tem que viver o que se ensina. Ok? Tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Veja que Timóteo via tudo isso em Paulo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o procedimento, o propósito, a fé, a longanimidade, o amor, a perseverança. Ele via tudo isso no pastor dele. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado, Timóteo. De
todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, quando você está firme na graça e tem um procedimento igual de Paulo, e ele não era melhor que ninguém, viu? Ok? Ele tinha um chamado diferenciado. E foi quem foi, um grande homem, mas a carne dele era igual à sua e à minha. Então, quando você tem essas virtudes da graça desenvolvidas na sua vida, você pode ser perseguido, você pode ter o problema que tiver, você suporta tudo, dá risada, louva a Deus e sabe que o livramento chega. Mais dia, menos dia, o Senhor manifesta o livramento. A bênção vem e sem a gente barganhar, nem se sacrificar, nem ralar, porque não precisamos disso. Nós vivemos por fé. Muito bem. Então eu termino lhe dizendo o seguinte: a sã doutrina de Cristo, que é a genuína graça de Deus, nos libertou já nos fez vencedores. Agora, cuidado para que você não perca isso tudo no dia a dia, deixando que ventos doutrinários balancem a sua vida, baguncem a sua cabeça. A palavra da graça de Deus é a água de verdade que descedenta a nossa sede. Dia a dia, é a graça que nos ensina, é a graça que traz a herança, a existência, a manifestação. Então, nós permanecemos firmes na verdade. Quem permanece firme na verdade? Por quê, bispa? Porque a graça, diz a palavra, é a âncora de Deus para a nossa alma. É a segurança da nossa existência. Fora da graça não há segurança alguma, amados. Há insegurança, há medo. As pessoas na lei, elas não têm certeza da própria salvação. Elas não sabem o que vai ser o dia de amanhã. Nós sabemos. Nós sabemos. Aconteça o que acontecer, a graça é a âncora da nossa alma. Nós não tememos más notícias. Nós não nos atemorizamos de más notícias. Nós seguimos olhando firmemente, de verdade, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, Deus de toda graça, muito obrigada, Jesus, porque nós encerramos como nós começamos, confessando que não somos mais meninos, crianças espiritualmente falando, infantis, que correm de um lado para o outro. Não, Jesus. Há 25 anos, Pai, esta graça chegou à minha vida. E nunca mais eu corri para lado algum, para ouvir doutrinas várias e estranhas. Quando a graça alcança e corta com a revelação dos mistérios que estiveram ocultos, a graça nos faz entender quem é Deus. A graça nos faz enxergar além do véu, porque não existe mais véu. Escamas caem, e então nós vemos aquilo que nunca tínhamos visto, o que está por trás da letra, porque a letra mata. O Espírito é o que dá vida. O Espírito passa a ser ativo em nós. A nossa carne, por causa do bom alimento que recebemos, passa a ser subjugada todo o tempo. E nós então, Senhor, passamos a ser de fato mais que vencedores em todas as coisas. Obrigada por esta igreja. Obrigada por este ministério. Obrigada por esta palavra. Obrigada por cada irmão, um a um, que o Senhor foi alcançando com esta palavra, e trazendo, e juntando, e firmando. E graças a Deus, porque hoje o nosso coração está confirmado com graça. E não com alimentos, dias de semana, sábados, luas, regras. Não, Senhor. Nós não queremos mais sermos levados de um lado por outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Chega de erros, Pai. Não há mais tempo para errar, para ser induzido, para ser escravizado, para ser pisado. O Senhor naquela cruz, pelo seu sacrifício, nos colocou espiritualmente assentados contigo nos lugares celestiais, para nós reinarmos
para nós governarmos, e isso começa nessa terra, Jesus. Só a graça nos faz viver a herança que o Senhor nos outorgou na cruz do Calvário. Nós recebemos todos os benefícios desta firmeza na graça, porque aqui nós estamos cuidando de nós mesmos e da doutrina da graça. E assim, nós estamos nos salvando de tropeços, de destruição, de morte, de escravidão, e também aqueles que nos ouvem. Leva-nos para casa agora, Jesus, na tua segurança, na tua paz, no teu equilíbrio, no refrigério. Ó Deus, aquilo que alguém aqui precisa, ou que cada um necessita, Jesus, tu és o provedor. E tu já proveste, Jesus. Por isso nós recebemos um excelente final de semana, Jesus. Nós recebemos, Pai, os céus abertos. Nós, pela fé, Jesus, já vemos, Pai, um novo tempo, o florescer de desertos. Nós já vemos pela fé, Jesus, vidas sendo firmadas, famílias completas te servindo, Jesus, te seguindo. Mas não o Cristo carne, o Cristo ressurreto, Jesus. Obrigada por esta palavra, por esta aula, por este banquete. Obrigada pelos irmãos, Pai, que não se cansam, Pai, de investir no conhecimento. Eles serão sempre honrados e vitoriosos em tudo. Assim eu oro com fé e recebo agora a bênção final que encerra essa nossa reunião. Amém. Estenda sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem, recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Aleluia.